em vermelho quando começar. Bom, pessoal, voltando então do intervalo, vamos continuar aonde nós paramos anteriormente. Só um tempinho para estabilizar a imagem aqui para vocês. Pronto, já deve ter estabilizado a imagem. A gente, só para resgatar, a gente viu antes do intervalo toda a parte da evolução da primeira até a quarta geração. Nós falamos sobre a lei de Moore, depois nós falamos sobre a arquitetura de von Neumann. Daí nós finalizamos chegando à conclusão de que, desde a quarta geração, que se iniciou lá em 1971 até hoje à tarde, tá? Até o último processador desenvolvido hoje à tarde, a arquitetura que se sustenta toda a parte da computação é a arquitetura de von Neumann, onde tu tens uma entrada, memória, processamento, memória, saída, que é exatamente esse esquemático que tem aqui, esse desenhozinho aqui. Pois bem, o que nos interessa, depois de toda essa parte introdutória? Nos interessa saber o que é a questão de programação, a introdução à programação. Para mim introduzir a programação e depois falar da questão de algoritmos, eu preciso falar sobre raciocínio lógico. Então, o slide até está apresentando para vocês, assim, e isso é muito comum a gente ouvir, diz, eu tenho raciocínio lógico, eu sou bom de raciocínio lógico. Daí tu apresenta um problema para a pessoa, e a gente vai brincar disso logo nos slides a seguir aí, daí a pessoa dá o famoso branco, diz, mas me deu um branco. Mas por quê? Eu perdi o meu raciocínio lógico. Na verdade, tu não perdeu o raciocínio lógico. E não vai ser a disciplina que vai te ajudar a raciocinar. O raciocínio lógico tu já tens. O que nós vamos fazer aqui nessa disciplina, vamos tentar fazer e melhorar, é o raciocínio computacional, sobre o viés computacional. É tu pegar o teu raciocínio e tentar convertê-lo para um raciocínio computacional. E para isso eu tenho que entender como funciona o computador. Entrada, processamento e saída. Logo, um algoritmo vai ter entrada, vai ter um processamento e vai ter uma saída. Vai ter algumas instruções que fazem isso para o dado entrar, algumas variáveis para me armazenar, algumas equações ou fórmulas, ou alguma dinâmica para processar, e alguns comandos para te mostrar isso até na tela, por exemplo, para o usuário final. Mas como eu consigo estruturar esse raciocínio lógico sobre o viés computacional? Com estas características aqui, pessoal, que estão ponderadas aqui em azulzinho, em itens, no meu slide. Primeiro deles, cara, que se a gente tivesse um laboratório lá em loco, falando, de repente dá um pitinho, alguém diz e dá um coice, um soco lá no teclado e diz, não consigo mais fazer isso aqui. Eu ia sentar no lado da pessoa e ia dizer, calma, muita calma. Então é fundamental tu ter calma. Eu sempre brinco assim, vamos dar uma de Jack Stripador, vamos por partes. Onde está o teu erro? O meu programa está errado, mas está onde? Se eu acabei de dizer que o programa se baseia numa entrada, num processamento e saída, tu entrou com os dados corretamente, com todos os dados que o teu problema pede? Faltou um, aí já está o erro. Não entrei, então está no desenvolvimento, no processamento, no cálculo. E os cálculos estão batendo? Estão batendo. Tu mostrou a saída? Eu esqueci de mostrar a saída, por isso que não estava funcionando. Porque se tu funcionar em todas as etapas e tiver esta calma, efetivamente tu vai conseguir resolver o teu problema. Automaticamente tu está raciocinando computacionalmente. Outra questão, como eu consigo isso? Tem pessoas que tu vai dizer, mas tem uns pontos fora da curva aí, professor, eu estou aqui fazendo os desenhinhos, fazendo meu algoritmo, o cara pega o problema e já sai codificando direto, resolvendo o problema. Bom, ele conseguiu fazer isso porque ele já tem experiência, ele já tem vivência, ele já programou várias vezes. Então, para ele, aquilo é involuntário já. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo assim, amanhã de manhã, vocês pensam assim, tu levanta da cama, bota os pés no chão, salta da cama e pensa assim, vou começar a respirar, porque senão eu vou morrer. É óbvio que tu não pensa nisso, é uma coisa involuntária, tu já está respirando, é natural. Isso em algum momento vai acontecer quando tu pegar um problema e já sair codificando direto em uma linguagem, sem passar por um algoritmo, sem passar efetivamente por um passo anterior. Tu acha que tu não passou, mas tu passou, só que ficou tão automático que tu acha que o cara já está programando. É porque ele doutrinou o pensamento dele sobre o viés computacional. É só isso. Quer ver um exemplo clássico disso?
Agora vocês me respondam, tá? Eu não estou enxergando vocês porque estou vendo os slides aqui em modo de apresentação. Mas digamos que vocês têm uma ordenação, tem que fazer um problema, uma ordenação de um vetor de 3 elementos. O vetor é 9, 6 e 3. Ordenam esse vetor, me dão ele em ordem ordenada crescente. Alguém me diz qual é a ordem? 3, 6 e 9. Ótimo. Como tu resolveu isso? Ordem dos números. Mas como tu resolveu? Como é a conclusão de 3, 6 e 9? Não 6, 3 e 9. Não sei responder, professor. Isso é normal também. A gente sabe resolver. Tu resolveu e tu acha que tu resolveu automático isso. Porque tu olhou assim, 9, 6 e 3. Na verdade, se tu parar para pensar, e a gente não está acostumado a fazer isso, é automático. Tu resolveu, e todos resolveram na sala, eu tenho certeza, porque eram 3 números, parece que foi instantâneo. Mas, na verdade, tu fez o seguinte, tu pegou o primeiro número, 9, comparou com o outro que é 6, ele já é maior, não me adianta, e o outro é 3. Tu tinha memória suficiente, 6, 3, 9, tu botou o 3 para frente, que é o menor, depois veio o 6, depois veio o 9. Isso passou despercebido porque são 3. Se eu te dou um vetor de 100 posições, duvido vocês me dizerem. No que eu acabar de dizer, as 100 posições, tu não sabe mais qual é o menor. Daí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o primeiro elemento e comparar com todos os demais. Se ele é o menor, deixa. Tu pega o segundo e vai comparar com todos os demais. Ah, o segundo é menor que o anterior. Tu troca. Pronto, tu está definindo já um algoritmo de ordenação. Ah, é assim? É. Só que a gente assume já que a gente resolveu o problema e quando pergunta, eu disse, eu não sei como eu resolvi, mas eu resolvi. Então, é este clique que vocês vão ter que ter. Para te ordenar um vetor de 3 posições ou ordenar um vetor de 1 milhão de posições é a mesma coisa. Tu diz, mas eu não consigo, eu não tenho memória. De novo, entrada, memória, processamento. Então, eu vou ter que comparar um com o outro, por exemplo, é um algoritmo tradicional que a gente chama de bubble, que é comparar um com o próximo. Eu vou comparar o 9 com o 6. 9 é menor que 6? Não. Então, troca. Vem o 6 e bota o 9. 9 é menor que o 1? Não. Troca com aqui. Volta de novo e pega o segundo e vai trocando. Em algum momento, tu vai ordenar. Tu definiu um algoritmo. Mas eu tenho que comparar um com todos? Sim. O computador só faz 2 tipos de operação, gente. Ou ele faz operação de adição, subtração, as 4 operações básicas, ou ele faz as lógicas. Então, efetivamente, ele vai comparar um com o outro, só que ele tem um poder computacional de fazer isso muito rápido, mas as operações que ele faz são operações simples. Então, nós temos que olhar o problema e temos que ver quais são os passos para resolver este problema. Então, por isso que a gente sempre dá esse problema do vetor. Se eu tivesse num quadro aqui, eu já ia mostrar para vocês um vetor de 10, você já consegue. O vetor de 20, tu já não consegue ordenar. Porque a tua memória já não consegue, a não ser que tu tenha as memórias fotográficas, que tu numa passada tu consegue olhar todos e ordenar ele dessa forma. Mas senão tu vai ter que ter um algoritmo de uma lógica simples e fazer o que a gente chama mais adiante de um laço. Comparar um com o outro dentro de um laço, de um loop que a gente chama. Como eu consigo isso? Com a experiência, com a vivência, com a questão da ponderação. Como há pouco a gente falou, tem que ponderar a situação. Tu resolveu o problema e tu não sabe como resolveu, então retrocede e verifica quais foram os passos. Quais são os passos clássicos de um algoritmo? Entrada dos dados, processamento, saída. Entrada, eu pego um número e pego o próximo. Qual é o processamento? Ou eu faço uma operação aritmética ou uma operação lógica. Eu vou fazer uma operação lógica, testo se um é menor que o outro. Se for, eu troco eles de lugar. Vou para o próximo e sucessivamente através de um laço. É assim que a gente faz. Então eu já estou raciocinando computacionalmente. No fundo, tu já raciocinou, tu já resolveu esse problema. Tu só tem que dar os passos computacionais para fazer aquilo. E eu vou falar tanto nisso, entrada, processamento, saída, até que isso fique automático para vocês. Porque quando ficar automático, tu resolve qualquer problema. Como eu falei, não tem diferença se tu resolver uma ordenação no vetor de 3 posições ou de 1 milhão de posições. Só vai demorar mais tempo para o computador fazer isso. Mas o algoritmo, a sistemática, a metodologia, o modo de operação vai ser o mesmo.
Criatividade. Criatividade está junto com responsabilidade. A gente sempre diz assim, para te fazer um bom algoritmo, tu tem que ser extremamente criativo. Sim e não, tá? A gente sempre dá os exemplos aqui, quando eu estou dando aula para o pessoal de engenharia. Eu sempre falo assim, é a eterna briga dos engenheiros civis com os arquitetos. Por quê? Porque o arquiteto é muito criativo, ele quer fazer, por exemplo, um vão livre de 200 metros quadrados. Daí o engenheiro bota a mão na cabeça, criatura, como é que eu vou botar um vão livre de 200 metros quadrados? Onde é que eu vou botar? Eu tenho que botar uns pilares aí. Não, o pilar fica muito feio, não é criativo. Daí é a eterna brincadeira. Isso é uma linha muito tênue. O cara tem que ser criativo para programar? Tem que, mas ele tem que ter responsabilidade, porque tem algumas coisas que tu é extremamente criativo, tu não consegue implementar depois. As melhores soluções são soluções simples, porque não tem problema, o computador só faz soluções, só faz operações simples, e ele é rápido em fazer operações simples. Bom, então a gente tem que resolver o problema com operações simples. Se elas forem custosas sobre a ótica de serem muitas operações, depois que tu resolveu, eu sempre brinco assim, tu só consegue melhorar uma solução que já foi feita, ou tu só consegue melhorar um programa que tu terminou. Antes de terminar, tu não melhora ele. Então, faça ele da forma que se resolve e depois otimiza. Segura um pouco a criatividade é bom até um certo limite. Conhecimento. É fundamental tu ter esse conhecimento. E o conhecimento se dá através da vivência e experiência que se dá através de exercícios. De exercitar, de fazer com que tua cabeça, o teu cérebro pense de forma computacional. Porque, de novo, raciocínio lógico vocês têm. Eu tenho certeza disso. Todos temos. Tá? O que nós talvez não tenhamos muito aguçado, uns mais, outros menos, esse viés computacional de simplificar, de pensar como o computador trabalha. Tá certo? A gente vai ver isso nos exemplos. Esse slide fala exatamente isso, né, pessoal? Que ninguém aqui vai ensinar vocês a pensar e raciocinar isso, esse dom vocês já têm. Então, como não é possível ensinar ninguém a pensar, o objetivo dessa disciplina é justamente aperfeiçoar esse dom, aperfeiçoar sobre o viés computacional, sobre o viés de como eu devo fazer com que as instruções sejam concatenadas para resolver um determinado problema. Outra questão que tem que ficar bem clara para vocês é que um dos métodos, a gente vai usar um dos métodos de desenvolvimento de lógica e algoritmo, é a questão da programação estruturada. E nós vamos trabalhar com uma programação estruturada que visa 3 grandes coisas, que é o quê? Agilizar a codificação, é o primeiro ali, permitir a verificação de possíveis falhas e facilitar as alterações dos programas. Uma outra coisa muito semelhante da programação e do algoritmo com a matemática é que ao final da execução do algoritmo tu sabe se ele está certo ou errado, porque tu tens como fazer um teste de mesa, é simples. Se tu sabe que tem uma entrada, um processamento e uma saída, por exemplo, se tu botou como entrada aquele vetor de 3 posições, a saída tem que ser ordenada, aquele vetor, tu sabe que a partir da entrada do 9, do 6, do 3, tem que ficar 3, 6, 9. Por quê? Porque é a ordem crescente. Então, se tu fez qualquer coisa no teu algoritmo errado, a entrada não vai bater com a saída. Ou tu errou com os parâmetros da entrada, ou tu errou no procedimento do meio, que é o processo, seja um cálculo matemático ou lógico, uma comparação, ou tu errou no mostrar a saída. É um desses 3 erros que tu cometeu. Daí a gente chama isolar o erro. Vai primeiro, Jack, por partes, vai primeiro na parte de entradas. Eu entrei com os valores corretos? Por exemplo, eu quero calcular a área de um quarto. Bom, eu tenho que saber as medidas, senão não tem como aplicar a fórmula da área. Eu tenho as medidas necessárias. Tu tem a fórmula da área? Eu tenho a fórmula da área. Então, agora, tu vai fazer o resultado final. Senão, não tem. Eu vou classificar se uma figura geométrica é um triângulo. Primeiro, tu sabe o que é um triângulo? A partir de algum dado de entrada dessa figura geométrica, que tem um triângulo, tem 3 lados, a partir desses 3 lados, sabe se esses 3 lados formam um triângulo? Tem regras para isso na matemática. É verdade. Então, primeiro tem que ver se é um triângulo. Ele sendo um triângulo, é uma condição, eu vou ver se ele é um isósceles escaleno, isósceles escaleno, meu Deus, qual é o terceiro? Isósceles escaleno equilátero. Você tem os 3 lados diferentes, os 3 lados iguais, 2 ou todos diferentes. Isso tem regra. Então, quando eu começo a pensar de forma computacional, eu resolvo fácil.
O difícil é tu pensar computacionalmente e jogar isso para um algoritmo. Depois programar, pessoal, que é o terror de todo mundo, é a coisa mais fácil que existe. Eu sempre faço uma brincadeira, e não é um demérito, por favor, não é nem um demérito a um pedreiro, por exemplo. Mas quem faz o projeto é o engenheiro civil. O pedreiro só executa. Se o engenheiro civil errou o projeto, vai cair aquela casa. Não é a culpa do pedreiro, porque ele simplesmente seguiu efetivamente um projeto. Ele só tem que pegar um tijolo, lamassa e colocar. Então é a mesma coisa, o algoritmo, o problema é quem faz o algoritmo. O programador depois lá em Java, em C, em PHP, ou qualquer linguagem que eu falar para vocês, ele vai decorar os comandos, vai pegar os comandos e vai pegar aquelas ações e refletir. Ah, como ele fez aquele cálculo lá, aquele cálculo implementado dessa forma nessa linguagem. Como é feita a saída de dados naquela linguagem. Ah, eu faço um fprintf, é uma saída, por exemplo, do MATLAB. Como eu faço uma entrada, eu faço com input, com o comando input. Depois que eu sei, isso é decoreba comando. O problema é tu estruturar, pegar o problema, compreender o problema, jogar numa linguagem computacional, que o computador consiga jogar a partir de uma linguagem. Este é o grande desafio, pessoal, aí que vocês têm que focar. Então, no início, gastem mais um tempo para entender o problema, para esquartejar o problema, para segmentar o problema, para fazer, a partir daí, você pode pensar em programar, pode pensar em implementar o teu algoritmo. Continuando, então, aqui existem alguns conceitos para a palavra algoritmo, né? O que vem ser algoritmos, tá? De alguns grandes pensadores. O primeiro deles, tá? Algoritmo é um conjunto finito de regras, isso é muito importante, conjunto finito, o algoritmo tem que terminar, porque senão o teu programa fica em loop. Isso acontece também, às vezes o pessoal me chama, professor, minha máquina tá parada, não está fazendo nada. Eu disse, não, ela está fazendo, ela está em loop. Por exemplo, tu bota uma condição assim, ó, enquanto A for menor que 10, incremente A e volta. Daí tu vai inicializar o A em 1. Tu esqueceu de botar o incremento. Daí o que vai acontecer? O A sempre vai ser menor que 10. Ele vai ficar rodando de forma infinita. Daí ele vai dizer, a máquina não está fazendo nada. Não, ela está num loop infinito, porque tu não esqueceu de incrementar a variável. Que a tua condição de parada era quando ela chegava a 10. Se ela não incrementar, ela nunca vai chegar a 10. Ah, é verdade. Então, o algoritmo tem que ser um conjunto finito. Não, quando a gente diz um conjunto finito, não é um número X de instruções, é que a lógica tenha fim. Ela tem um início, ela tem um processamento, que é as entradas, tem um processamento, tem uma saída, que é um término. Então, por isso que diz que o conceito de algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um problema específico. Perfeito, é isso aí. Conjunto finito de uma sequência de operações. Entrada, processamento, saída, que resolve um problema específico, ordenar aquele vetor de 3 posições. Segundo conceito de algoritmo, outro, tem vários na literatura, né? Eu botei aqui 3 para mostrar para vocês só. Sequência ordenada, o algoritmo é uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um determinado ou de um dado problema. O que é uma solução não ambígua? O que é não ambígua? Já ouviram falar? O que é uma ambiguidade? Coisas opostas, sei lá, tipo, não é uma sequência correta, sabe? Embaralhada, não sei explicar direito pro senhor. Quem quer tentar, não são opostas. Alguém quer tentar? O que é uma coisa ambígua? Ambiguidade é quando tu tem duplo sentido, ou tu dá margem para dupla interpretação. Tu deixa uma sentença em que as pessoas algum grupo de pessoas vai pensar uma coisa, outro grupo de pessoas pode pensar outra coisa. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil para vocês. Veja essa frase aqui. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Certo? Eu pergunto para vocês, o garotinho estava no quarto dele ou da senhora? Votação. O que vocês acham? Questão de lógica. Vou repetir a pergunta. Daí vocês me respondem, por áudio que eu não estou enxergando vocês. No quarto dela. No quarto dela. No quarto dela? Olha aqui. Falaram no quarto dela. Não, quer ver? Aquela velha senhora encontrou o garotinho
em seu quarto, do garotinho. Agora eu vou confundir vocês. Não, Salzinho, leia bem. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto da velha. Isso é uma ambiguidade. Nós vamos ficar discutindo a noite inteira, uns vão dizer que está no quarto do garotinho, outros vão dizer que está no quarto da velha. Porque esta frase é ambígua. Um algoritmo nunca pode ser ambíguo, porque senão um pega e implementa de um jeito em uma linguagem de programação, outro implementa de outro jeito. Então o primeiro problema é tu entender o problema e botar um algoritmo que não dê margem à ambiguidade. Então eu ia dizer, mas e como eu resolvo isso? Bem simples, elimina a ambiguidade. Bota assim, ó, se tu sabe que, ou melhor, tu quer dizer que aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela, que está na da velha, bota aqui no quarto dela. Não, eu quero afirmar que o garotinho está no quarto dele. Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dele. Está resolvido o problema. Claro que o português tem muito desses nuances, né, pessoal? Mas isso é um exemplo da ambiguidade. Se ainda não entenderam, vou brincar com os meninos aí. O que vocês estão enxergando aqui? Hein? Ninguém se arrisca? Não parece uma velha senhora aqui, um narigão, aqui está uma camiseta, aqui está uma camisa, não, uma gola, aquelas cacharelas, né? E aqui está o cabelo dela. Não é uma velha? Sim. Depende do teu olhar. Se tu olhar neste sentido aqui, tu tá vendo uma velha. Agora, abstrai, tá? Ativa a tua abstração e olhas desse sentido aqui, o que vocês estão enxergando? Olha de cima para baixo. Vê se vocês conseguem visualizar. Não conseguiram? Olha o que é a mesma imagem. Daí a gente brinca. É que faltou álcool no processo. Antes de 6 cervejas, depois de 6 cervejas. Claro que é uma brincadeira, mas o que a gente está mostrando? Tu poderia simplesmente mostrar assim, ó, eu estou enxergando nesta perspectiva aqui, estou vendo uma velha, estou vendo aqui por essa parte de baixo, estou vendo aqui o narigão dela, a gola dela. Você, que está no outro lado aí, está enxergando sobre essa perspectiva, que é essa parte de cima aqui, ó. Tu tá enxergando o quê? Aqui tá a boca dela, aqui tá os olhos, desculpa, o nariz, os olhos, e aqui, no caso, é o topete, e aqui tá a coroa, não é mais efetivamente a cacharel dela, é a coroa. O que acontece, então? Isso é uma questão de visão. Então, tu dá a dupla. Claro que isso aqui é um jogo gráfico que a gente faz, mas para mostrar efetivamente que tu pode ter duas visões quando tu é ambíguo. Pode ter duas visões quando tu não especifica muito. O algoritmo não pode fazer isso. Ele tem que ser preciso sobre a ótica, assim, ó. Se eu mando para incrementar a letra A, é para incrementar a letra A, não é para incrementar uma letra. Uma letra pode ser qualquer letra. Uma variável pode ser qualquer variável. Então, esses são exemplos de tentar eliminar a ambiguidade. Tem uma outra brincadeira que mais adiante, desculpa, daqui uns... Deixa eu ver, quando eu trabalho com desvio condicional, desvio condicional vai ser uma terceira aula. Daqui umas 3, 4 aulas, vocês vão rir dessa piada. Tá? Porque a gente chama que é uma piada de programador. Por quê? Vamos ver se vamos pegar a ideia. Problema de ser programador. A minha mulher disse, amor, vá ao mercado e compre uma garrafa de leite. Se tiver ovos, traga 6. Então, o que eu fiz? Ela me mandou ir no mercado comprar uma garrafa de leite. Eu vou comprar leite no mercado. Agora vem um desvio condicional, quando vocês aprenderem o que é um desvio condicional, vai ter. Esse que é o problema do programador. Se tiver ovos, traga 6. O que eu fiz? Eu trouxe 3 garrafas de leite. Por quê? Ela me perguntou, eu voltei com 6 garrafas de leite. Mas ela disse, mas por que diabos você comprou 6 garrafas de leite? Porque tinha ovos. Tu me fez uma pergunta, tu diz, vai no mercado e compra leite. Se tiver ovos, traga 6. Então, tu tens uma condição. Tem ovos? Sim. Então, traga 6. 6 o quê? Eu fui para comprar leite. Essa é a lógica do programador. Aos nossos olhos, parece que está errado. Para a mulher está errado. A mulher aqui, isso aqui é motivo de briga. Mas isso é um raciocínio lógico computacional. Tu me mandou ir comprar leite e me perguntou só se tinha 6 ovos. É para mim trazer... desculpa, se tem ovos, me traga 6. Eu trouxe 6 ovos, 6 leites.
Está resolvido o meu problema. Esse aqui é um típico problema de que quando você entender as instruções e quando tu está raciocinando computacionalmente, e vocês não têm ainda a questão do desvio condicional, a gente vai trabalhar isso, a terceira aula, num desvio condicional, vocês vão entender o que é isso. Daí vocês vão ter que vai ter uma condição, se essa condição é verdadeira, tu faz o que está dentro dessa condição. Se essa condição não for verdadeira, tu salta para fora. De novo, isso a gente vai construir mais adiante. Tá certo? Voltando para cá, então agora deve ter ficado um pouquinho mais claro o que é uma solução não ambígua, que não dê dupla possibilidade de interpretação, que todo mundo olhe para o teu algoritmo e diz, eu só posso fazer isso está claro para mim. Se tu dá o mesmo algoritmo para 2 alunos, ou 2 pessoas, ou 2 programadores, vão obter o mesmo resultado. Se eles não obteram o mesmo resultado, é porque na ordem, ou eles erraram a implementação, ou você deu um algoritmo ambíguo para eles, que deu essa margem de dupla interpretação. E para finalizar essa parte conceitual de algoritmos aqui, tem o que, como tudo pode piorar, né? O Tembler e o Kantz, os dois fizeram 2 conceitos bem sucintos e bem diretos, como realmente deve ser, eu acho, um conceito. Já aqui é o dicionário Aurélio, né? O que é um algoritmo, né? É um processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes, que se estipulam com generalidades e sem restrições. As regras formais para a obtenção do resultado ou da solução do problema. Tudo pode complicar, né? Então, isso é típica questão de não é oriunda de um cara da computação. Por que eu fiz isso de forma proposital? Porque aqui está enrolado, gente. Quando você trabalha a nível computacional, tu tem que ser simples, com instruções simples e diretas e pequenas, porque o computador só faz instruções simples. Ele é bom em fazer instruções simples. Ele é rápido para fazer instruções simples. As instruções complexas não são legais. As instruções complexas te dão margem à ambiguidade. Então, tentam ser simples, tá? Penso naquelas características que a gente colocou ali, ó. Ponderação, calma. A criatividade tem que ser com parcimônia, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado em não ser extremamente criativo para depois você não conseguir implementar. Finalizando ainda essa questão aqui de algoritmos, e é só para fechar o tópico sobre a ótica assim, ó. O algoritmo, ele está presente no nosso dia a dia. Nós que não notamos. Os algoritmos não são computacionais. Nós estamos simplesmente fazendo aqui o algoritmo computacional porque nós vamos programar a partir da resolução de um problema, que é o algoritmo. Mas o algoritmo, por exemplo, está nas instruções para se utilizar um aparelho eletrônico eletrodoméstico, o famoso manual. O manual é um exemplo clássico de um algoritmo, que é coisa que a gente nunca faz, né? Quando a gente compra, por exemplo, um aparelho eletrônico novo, o que a gente faz? Pelo menos eu sou assim, né? E tá errado. Primeira coisa, tenta ligar aquela porcaria. Se não ligar, tu liga para alguém que tem aquele aparelho. Me diz, como é que eu faço para ligar esse aparelho novo aqui? Daí a pessoa não sabe, ou não lembra, ou não tem esse aparelho. Então eu vou no YouTube, porque alguém já postou algum vídeo de como isso aí funciona. Se tudo isso aí não der certo, tu vai ler o manual, que era a primeira coisa que tu devia ter feito. Porque lá está o quê? O Quick Start, o início do processo, tudo passo a passo. É um algoritmo. A receita a gente brinca bastante. Procura alguma coisa aí, uma receita de bolo. Uma receita de bolo, o que é? São todos os passos cronológicos, com todos os ingredientes, entrada, processamento, saída. Entrada, sei lá, farinha, ovos e água. Procedimento, o processo, o que é? Botar tudo aquilo numa vasilha e efetivamente misturar, fazer a massa. E depois joga aquilo numa forma e joga no forno. A saída é o quê? O bolo pronto. Tá? Que se fizer com essa forma que eu dei aqui, com esse algoritmo, vai ficar uma porcaria. Mas o que é? É um algoritmo também. Todas as contas de energia elétrica, de telefone, de água, de gás, vamos pegar energia elétrica. O que é energia elétrica? Entrada, processamento, saída. Energia elétrica é dada pelo consumo. O que é o consumo? Os dados que estão no teu medidor. Mas como funciona? É simples, eu tenho que pegar 2 entradas, eu tenho que pegar a leitura atual e tenho que pegar a leitura anterior. Pegou a atual, diminuo da anterior, dá o meu consumo em quilowatts. O meu quilowatts tem um valor monetário, multiplico ele, boto mais 37 impostos, né, que no Brasil é triste, vai te dar o que tu tem que pagar lá no final. Pronto, entrada.
leitura anterior, leitura atual. Uma operação reduz a anterior da atual, vê o consumo, multiplica por um fator aí, que é o valor do quilowatts-hora. Saída, o valor da tua conta. Algoritmo. Isso vale para todas as contas. Isso vale, por exemplo, ali para o preenchimento do imposto de renda. O que eu tenho que preencher? Quanto eu recebi, quanto eu descontei de previdência, quanto eu descontei de imposto de renda, quanto eu tenho de despesas médicas, isso aí faz um cálculo e sai lá o que eu tenho que pagar. Geralmente eu pago o imposto de renda, né? Dificilmente alguém consegue receber. Então, isso é um algoritmo também. Então, tá no dia a dia esses algoritmos. Porque o algoritmo é a resolução do problema. O meu problema era pagar minha conta de luz, como eu resolvo? A partir da leitura, a partir do valor do quilowatts, a partir do valor dos impostos, eu somo tudo isso e jogo lá. É assim que funciona. Então, ele está presente. O que nós temos que aprender de novo, que nem a ordenação do vetor lá, que o colega de vocês falou, a ordem certa, mas como é que tu fez? Eu não sei responder. Sabe? Só que não sabe computacionalmente, porque a gente não está doutrinado, a gente não está preparado a raciocinar de forma computacional. A gente responde as questões, mas não pensa, a gente acha, a história do respirar, a gente acha que resolveu isso de forma imediata. Não, a gente tem um passo. Então, a gente tem que criar essa cultura. No momento em que tu cria essa cultura, gente, você resolve qualquer problema. Tenho certeza disso. E a gente vai ver isso mais adiante. Aqui eu vou passar mais batido, tá? Aqui são mais alguns conceitos, tá? Alguns comentários sobre o quão importante é o algoritmo aqui. O Daniel Kantz também é um professor de Stanford, que é uma das universidades berços da computação, né, em que ele coloca aqui que a noção de algoritmo é básica para toda e qualquer programação de computadores. O conceito central da programação e da ciência da computação é o conceito de algoritmo. Então, o conceito de algoritmo, para quem quiser programar alguma coisa ou ter alguma questão computacional, é fundamental. E eu diria mais, ele te ajuda muito na parte do raciocínio estruturado, da resolução rápida de problemas. Então, é um pouquinho disso que a gente estuda. Aqui nesse slide, a gente tem um resumão do que seria um bom algoritmo, ou quais são as características que um bom algoritmo deve ter. Quais são elas? Primeira, ter fim, ser finito, a gente já falou isso. Segundo, não dar margem à dupla interpretação, ou seja, não ser ambíguo, que a gente já discutiu. Se for ambíguo, se não tem fim, ele fica em loop. Se ele for ambíguo, ele vai ser implementado por duas pessoas de duas formas diferentes, não pode. Professor, Oi. uma conta de telefone, ali tinha na etapa anterior, uma conta de telefone onde você paga todo mês o mesmo valor, deixa de ser um algoritmo? Não, tem um algoritmo. O algoritmo, se tu paga o mesmo valor, pode ser que está dando uma determinada franquia. O que é uma determinada franquia? Tu pode, hipoteticamente, tá? Tu pode falar 100 minutos. Se tu não excedeu 100 minutos lá, tu está pagando esse valor. É um algoritmo. Pega quantos minutos tu gastou, vê se está dentro da tua franquia. Ultrapassou a franquia, implementa mais um valor. É um algoritmo. Ok. Só que alguém tem que dizer como tu vai efetivamente resolver esse problema. No caso da conta é essa, né? Porque com certeza ninguém te dá uma conta infinita, né? Alguma restrição tem. Ou até te dá uma conta infinita, não deixa de ser um algoritmo, porque a conta infinita tu liga para quem quiser, para onde quiser e tem uma taxa. Pode ser. Certo? Não sei se te respondi. Sim, certinho. Continuando, então. O terceiro item, capacidade de receber dados de entrada. É aquilo que eu te falei. O que a gente falou? Os passos lá do von Neumann. Entrada, processamento, saída. Então, eu já estou dizendo, ele tem que ser finito, ele não pode ser ambíguo, ele tem que ter ele tem que ter a capacidade de receber dados de entrada. Sempre um algoritmo vai ter que ter uma entrada. Às vezes, pode gerar informações de saída. Às vezes, o algoritmo pode não gerar uma saída. Tu vai dizer, mas faz sentido isso? Faz. Eu simplesmente tenho uma entrada, eu faço um processamento e ele não precisa dar um retorno. Esse valor pode ser usado em outro processo. Tá certo? Alguns casos ele não pode ter saída, mas sempre vai ter entrada, porque se não tem entrada, não tem um start, não tem um início de um processo. Quinto e último, ser efetivo. O que é ser efetivo? Além de ter fim, ele tem que resolver o problema para o qual ele foi proposto. Isso é ser efetivo. Ou seja, todas as etapas especificadas pelo algoritmo devem ser alcançáveis em um tempo finito, que é ter fim e ser efetivo. Se eu estou calculando
todos os números pares de 1 a 10, ser efetivo vai dizer que é 2, 4, 6, 8. Até 10, não com 10 incluído. Todos os números pares com o 10, até 10, incluindo o 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ele foi finito e efetivo. Ele falou os números corretos. Como eu fiz isso? Eu peguei de 1 até 10, comecei em 1, fui incrementando, fiz um mod, o mod pega o resto da divisão, se o resto da divisão é 0, ele é par. Ó, tá vendo que eu estou fazendo todos os passos? Como eu sei isso? Porque eu tenho que saber o que é um número par. Eu tenho que saber a regra que eu gero para gerar um número par. Como eu faço? Pega ele e divide por 2, se o resto é 0, ele é par. Uma regra matemática disso. Se não for, ele é ímpar. Não, mas eu acho isso aí muito difícil, Salles. É mais fácil assim, eu aprendi. O primeiro par ali, numa sequência de 1 a 10, é 2. Então eu boto 2, somo de 2 em 2, vai até a 10, vai dar todos os pares. Ótimo! É outro método de solução. Não muito elegante, não muito matematicamente elegante, mas se tu começar que o primeiro número par de 1 a 10 é 2, tu somar 2 em 2 até chegar em 10, tu vai ter todos os pares. Essa é uma forma? Sim, tu tem várias formas de resolver um problema. Qual é a correta? Aqui te dá o retorno certo. Não interessa, não existe qual é a correta. O teu problema é resolver, te dar uma lista de todos os números pares, de 1 a 10. Os dois algoritmos me deram. Então, a gente desenvolve dessa forma. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo os algoritmos, vocês pensem nisso. Ele tem fim. Ele não é ambíguo. Ele consegue receber dados de entrada, ele tem dados de entrada, ele gera dados de saída, ele tem um processamento no meio, que não está aqui, mas é intrínsecos, tem entrada e tem saída, e ele é efetivo no que ele faz, então ele é um bom algoritmo. Isso aí são dicas, características que você tem que fazer mentalmente para ver se o teu problema está resolvido. Antes de eu dar o problema propriamente dito, para vocês brincar, só falar mais uma questão conceitual aqui, que eu vejo direto, pessoal, como eu já falei para vocês, eu trabalho também no programa de pós-graduação, no mestrado e doutorado, e eu vejo dissertações de mestrado, teses, doutorados com esse equívoco aqui, tá? Então, eu vou deixar bem claro para vocês. Os caras colocam assim, ó, conforme o diagrama de bloco do nosso sistema apresentado na figura 4, tu vai lá na figura 4, não é um diagrama de bloco. Desculpa, não é um diagrama de bloco, é um fluxograma. Ou não é um fluxograma, é um diagrama de bloco. Tá, mas tem diferença? Por incrível que pareça, tem. Tá? Várias pessoas confundem fluxograma com diagrama de bloco. Qual é a diferença? E ambos são uma ferramenta muito legal para te usar no início da estruturação dos teus algoritmos. O fluxograma é o que a gente chama, assim, ó, usado por um analista de sistema, por um antigo profissional de análise de sistema. Isso não existe mais hoje, tá? Mas o analista de sistema era o que tinha uma visão mais macro, mais abstrata do processo. Por exemplo, se fala bastante hoje aí, vocês devem ter ouvido falar agora nesse ano, foi o PUM, ano passado, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem os dados sensíveis, que tu não pode divulgar os dados sensíveis o quê? Os documentos, tipo CPF, ou tua preferência sexual, ou tua religião, isso são dados sensíveis. Então, eu poderia fazer um fluxograma, abstrair e dizer assim, ó, o que são dados? Eu pego dados, retiro os dados sensíveis e mostro só os outros dados. Então, eu ia ter 3 caixinhas. O que são os dados de entrada, o que eu tiro aqui no processamento, aqui, ó, processo, tiro os dados sensíveis, mostro de um lado os meus dados sensíveis, ou omito eles, e aqui eu mostro o restante da base. Um alto nível de abstração. Então, eu vou usar um fluxograma para mostrar isso. Tá, mas daí vocês podem pensar, mas Salles, o que é um dado sensível? Eu acabei de falar, CPF, opção sexual, religião, são coisas que não pode ser divulgado, por exemplo, a nova lei de proteção de dados, que todo mundo fala aí na televisão e nas reportagens. Tá, mas o que é um dado sensível? Como eu vejo? Então tu usa um diagrama de bloco para fazer um detalhe, um detalhamento, tu tem mais detalhes, você sai de um alto nível de abstração e começa a dar outros detalhes. Daí você tem outros desenhos, você tem outros ícones. Por exemplo, isso aqui é um ícone de início, isso aqui é um ícone de fim, isso aqui é um dado de entrada do teclado, isso aqui é um dado de processamento, isso aqui é uma tomada de decisão, por exemplo, A é maior que 5, se sim, ele vem para cá, se não, ele vai para lá. Mas como é que tu sabe disso? Não tem muitos, pessoal. O diagrama de bloco aqui são só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em que esse aqui é um terminal de início e fim. Isso aqui dá uma seta de fluxo de dados.
para ordenar onde começa o teu algoritmo e onde acaba. Isso aqui é um processamento. O que é um processamento? A mais B é uma equação, é um processamento. Tu bota dentro de uma caixinha dessas. Uma entrada de dados, uma entrada via teclado, uma saída por vídeo, o resultado do teu processo. Isso aqui constitui um diagrama de bloco. Isso é um diagrama de bloco. Isso aqui é um fluxograma. Menos, tá? Nível de abstração alto. Então, quando tu tem um detalhamento maior, tu usa um diagrama de bloco. Em algoritmos, se usa diagrama de bloco, porque tu tem que detalhar a tua solução. Então, isso aqui te ajuda muito. Tu poderia, por exemplo, pegar dos par e ímpar, tá? Entra um número, tá? Início, fim. Entra o número, solicita, digita o usuário, digita um número. O cara digitou 3. Daí aqui tu vai perguntar assim, ó, vamos verificar se ele é par ou ímpar. Daí como eu faço para ver se ele é par ou ímpar? Divido ele, tá? Bota aqui, ó. Pega o número, divide por 2. Se o resto for igual a 0, ele vem para cá e eu vou dar um display aqui embaixo que ele é par. Se não for igual a 0, eu vou dizer que ele é ímpar. Tu viu que eu tenho uma definição, eu tenho uma entrada, eu tenho um processamento e tenho uma saída. Só vai mostrar se ele for par. Ou vai dizer assim, ó, ele é par ou ele é ímpar. Vai ter essa saída ou essa. Vocês viram que eu coloquei aqui um diagrama de bloco para explicar? Qualquer um que vai seguir esse espaço não tem como se perder. Então, você esquartejou o teu problema, botou vários passos, isso ajuda muito. Ah, Salles, eu tenho que usar um diagrama de bloco para resolver todo e qualquer problema. O professor que me ensinou algoritmo lá no século passado, ele me fazia isso. Eu passei uma disciplina inteira de algoritmos fazendo diagrama de bloco. A gente não programava. A tendência hoje é você usar até você ter essa estruturação de raciocínio. Depois, você vai fazer isso aqui usando o Scratch, já na próxima aula, em que esses bloquinhos você puxa para lá e para cá, tu não escreve mais, tu não desenha mais eles. Então, a gente vai exercitar isso também, só mostrando para vocês. Então, vocês já sabem o que é um fluxograma, já sabem o que é um diagrama de bloco. Em algoritmo, se usa diagrama de bloco. Fluxograma é um alto nível de abstração. Tá legal? Então, não façam isso lá nos TCCs, futuramente numa dissertação, numa tese de vocês. Eu adoro esse slide aqui, né, porque ele me faz falar uma frase, afirmar uma frase aqui para vocês que eu me matava dando risada quando eu era aluno, tá? E eu às vezes falo isso. Pessoal, esse slide aqui é muito importante. Daí logo me vem na cabeça, quando eu era estudante, eu pensava, meu Deus, se ele está falando isso, quer dizer que tudo que ele fala está igual, não era importante. Não é bem isso, né? Mas a gente coloca em destaque, porque isso é muito usual, isso acontece bastante. É aquela figurinha ali, ó, tá funcionando. Daí a pessoa pergunta, mas como é que tu resolveu? Não sei. Mas eu não vou mexer porque está funcionando. Isso é a pior coisa que pode acontecer em algoritmos. E a gente faz isso. A gente faz, aí eu sempre digo, a gente usa aquele método Tentox, principalmente lá no Scratch, tu começa a puxar bloco daqui para lá, para baixo, de repente, pum, resolveu. Ah, resolvi, tá pronto agora. Não, gente. Algoritmo. Qual é a entrada, qual é o processamento, qual é a saída? Qual é o meu problema? Quais as entradas que eu preciso? De novo, vou pegar o caso dos triângulos. Quais são as entradas para ver se é um triângulo? As 3 arestas. Essas 3 arestas formam um triângulo. Se eles formam um triângulo, eu tenho que saber qual é a condição que forma um triângulo. Se forma um triângulo, eu tenho que ir para o próximo passo, que é para ver qual tipo de triângulo. Quais são as regras de formação dos 3 tipos de triângulo? Tu tem que começar a pensar desta forma. Se tu pensar dessa forma, tu constrói. Simples. Fixando o problema em uma etapa menor, resolve ela, vai para a próxima. Daí eu sempre vou dizer isso, calma, vamos por partes. Então, por isso que está em azul. Na verdade, azul não é uma cor muito importante, mas eu deveria botar vermelho aqui para chamar a atenção, mas vamos lá. Note, tá, que sempre que estaremos diante de um problema sempre estaremos diante de um problema e que deve ser resolvido primeiro por nós, para somente depois ele ser passado e resolvido pelo computador. Esse é um grande problema, gente. Não adianta tu ir para o computador e querer codificar se tu nem sequer entendeu o problema. Eu tenho que fazer o cálculo de novo. Tenho que fazer o cálculo da área de 1/4. Tu sabe como se calcula a área? Tu sabe a fórmula de cálculo da área? Se eu não sei, não adianta tu começar a programar. Quando tu souber a fórmula, tu vai saber quais são as tuas entradas. Se tu tens a fórmula, tem as tuas entradas, tu pode calcular pela fórmula a tua saída. E daí a saída do teu algoritmo tem que ser aquele valor. Você não está errado. É simples assim. Só que a gente tem que estruturar desta forma.
Chega de conversa. Agora, por isso que estava lá problema 1 e problema 2. Agora são 4 para as 10, tá? Eu vou dar 4 minutos exatos para vocês resolverem esse problema como vocês quiserem, tá? Eu só vou ler ele, e daí eu vou ver as carinhas de vocês. Isso aqui está lá no Classroom, na figura. Então, qual é o problema? Dispomos de 2 vasilhas, tá? Pensam em 2 vasilhas. Vamos dizer que são essas 2 vasilhas aqui, ó. Com capacidade de 9 litros, essa grande, e de 4 litros, essa outra, respectivamente. As vasilhas não têm nenhum tipo de marcação, de modo que não é possível ter medidas como metade, 1/3. Eu não consigo ver aqui se isso aqui está o líquido pela metade, se ele tem 9, ele teria 4,5. Tu não sabe disso. Só sei que esse cabe 9 litros e essa cabe 4 litros. Dado esse contexto, mostre uma sequência de passos que, usando a vasilha de 9 e de 4, enche uma terceira vasilha de medida desconhecida, eu não sei também quantos litros cabe nessa vasilha, mas que ela tenha 6 litros ao final. Então, tu tens uma vasilha de 9 litros, que cabe 9 litros, uma vasilha de 4 litros, e tu tem uma terceira vasilha que tu não sabe, mas ao final das operações de encher essas vasilhas, derramar, ou derramar nela, ou derramar fora, pensa que tu tem uma bica de água infinita. Tu pode encher quantas vezes tu quiser, a de 9 e a de 4, pode botar fora quantas vezes tu quiser, mas tu tem que botar na terceira vasilha 6 litros no final da operação. Quais operações vocês fariam? Tá? Vocês têm aí 4 minutos para resolver esse problema. Deixa eu cair fora. Vocês estão na frente do computador, podem abrir um arquivo, um editor de texto, escrever como vocês fazem os passos. Se vocês já esqueceram o problema, aqui, ó, em aulas, material, até para vocês se ambientarem, problema 1, clicam aqui, vai estar aqui o problema para vocês fazerem. Recapitulando, 2 vasilhas, uma de 9 e uma de 4, fazer água infinita, pode encher ela, pode jogar fora, mas ao final das operações, tu tem que deixar 6 litros nesta vasilha aqui. Como vocês resolvem esse problema? Pensem. Vocês têm mais 3 minutos só para pensar. Gabriel, encha o D6 primeiro, se a água é infinita, por que não? Simples, porque tu não sabe que tamanho tem essa de saída. Te lembra que o problema tu botou isso? Ao final da operação, tu tem que dizer assim, ó, nessa aqui tem 6 litros. Se tu encher e aquela vasilha tiver 10 litros, como é que tu vai saber? Tu não tem como saber a metragem. Isso está escrito no problema. Não necessariamente que a vasilha final tenha 6 litros, porque senão eu realmente concordo. Se ela tivesse exatamente 6 litros, era só encher até o final. Mas não sei, ela pode ter 8, ela pode ter 10, e eu só quero que tenha 6. Então, tu tem que fazer algumas operações com a de 9 e a de 4, encher, esvaziar para fechar. Pensa. Já estou dando muita dica, já estou induzindo vocês a pensarem. E eu, professor? Oi. Eu escrevi aqui no meu caderno, eu posso falar para ficar mais ligeiro? Ao invés de escrever tudo? Para ver se está certo? Pode, vamos lá, pode exercitar. Fala aí, vamos todo mundo analisar a solução do colega. Tá bom. Está falando do Murilo. Tá, vasilha de 9 litros eu chamei de A de 4 de B e aqui eu quero encher de C, para ficar mais fácil, né? Tá. Daí o objetivo é encher 6 litros, né? Daí Isso. eu estou supondo que a capacidade da C é menor ou igual a 6, né? Vai ter um limite, né? Não, Daí não. primeiro eu encheria a vasilha. Veja bem, essa tua suposição está equivocada. Ela pode ser maior, menor ou igual. Tanto faz. Tu tem que me garantir que no final da tua operação tem 6 litros lá. Tá, mas acho que vai dar certo lá. Não, vamos lá.
Tá, primeiro eu encheria a vasilha A, completaria ela de água. Deixa eu daí raciocínio, calma. Ele encheu a de 9 litros, beleza. E daí? Tá bom, daí com essa água que tem 9 litros, eu completaria a vasilha B. Que é D4. Então, tu tem 9, Isso bota aí. em 4, fica 4 litros aqui e 5 aqui. Tá ok, tô acompanhando. Isso aí. Daí essa a vasilha B, que tem 4 litros, eu esvaziaria ela. Deixaria ela vazia. A de 4 litros ele joga fora. Fica 0 bom. em 4 e a de 9 fica com 5. Estão acompanhando? Estou acompanhando. E daí? Tá bom. Daí eu completaria a vasilha B com a água que restou na vasilha A. Então a vasilha A ficaria com 1 litro e a B com 4. Com 1 litro e essa ficou com 4. Estou acompanhando. Correto? Correto. Tá bom. Daí eu passaria a água que está no A, para a vasilha C. Então a vasilha A ficaria com 0. Tá, 1 litro na vasilha C. Isso aí, a vasilha A fica com 0, a B fica com 4 e a C fica com 1. Isso. Daí eu passo a água que estava no B, que são os 4 litros, para a vasilha A. Daí ela fica com 4 e completo com a água que seria da bica, né? Daí ela ficaria completa com 9. Tá. Tá, daí eu pego essa água, esses 9 litros que tem na vasilha A e completo a B. Fica 4 daí aqui. A fica com 5 litros. E daí eu pego esses 5 litros e passo para C, daí fica 6. Beleza, fechou. Acompanharam, pessoal? Tá certo. Eu fiz essas brincadeiras aqui para mim me achar, tá? Mas o que ele fez? Ele fez algo muito semelhante. Parabéns, é isso aí. É uma das formas de resolver esse problema. Tem várias formas de resolver esse problema. Aqui está uma... Professor? Oi. Sabe que eu disse, supondo que a capacidade era menor ou igual a 6? Porque eu tinha pensado no começo de passar direto para a vasilha C. Só que daí ela ficaria, num determinado momento, com 10 litros. E daí eu pensei, vou botar um limite, porque eu não sei se ela tem essa capacidade. Mas não, o problema é que tu botou um limite, ela não está na condição do problema, porque tu não tem nenhuma marcação nas vasilhas. Então, tu não pode assumir isso. Sim, sim. Tá? Bom, a minha solução, pessoal, não é a correta, é uma das soluções, eu acho que é muito próxima do colega, e vamos ver como é que foi, que eu não me lembro mais, tá? Uma possível solução. Isso aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, pessoal. Primeiro, enche a vasilha de 9 litros. Encheu de 9 litros. Usando a vasilha de 9 litros, enche a de 4 litros. Então, tu tirou 9 a de 9 litros, tu botou para cá, o que aconteceu? Despejo que sobrou da vasilha de 9 litros, que é 5, na terceira. Tu pegou 9 e jogou em cima de 4. A de 9 ficou com 5. Esse 5 eu coloquei na terceira vasilha. A terceira vasilha já ficou com 5. Observe que falta 1 litro para completar 6. Tá? Daí eu vou fazer uma outra questão. Esvazia de 4, joguei fora a água, torna a encher a vasilha de 9 litros, exatamente acho que foi isso que tu fez, né? Usando a vasilha de 9 litros, encha novamente a de 4, esvazia de 4, usando o que restou na vasilha de 9, que são 5 litros, encha novamente a vasilha de 4 litros. E despeja o que sobrou da de 9, no caso 1 litro, na terceira vasilha. Agora você tem 6 litros. Não sei se vocês entenderam, mas fazendo estes passos, ao final tu tem 6 litros. Exatamente isso. Tem um pouquinho de diferença aqui do colega, mas o princípio é o mesmo. É manusear as vasilhas, jogar fora, água infinita. Veja que nesse problema aqui, eu não sou muito amigo da natureza, né? Eu não estou cuidando se eu estou otimizando ou não o descarte de água. Não era o problema. Tu pode dizer, mas tu está gastando muito água, talvez tu poderia fazer essa solução com menos descarte de água. Poderia, daí eu tenho que pensar em outro algoritmo. Se vocês pegarem, eu vou deixar isso, vocês vão ver que isso dá exatamente igual aos 6 litros finais. Como eu sei isso? O colega já começou a fazer, pessoal. Isso aqui é um algoritmo, Mas o que a gente tem que fazer? Eu acabei de falar para vocês há pouco que o computador,
ou ele só faz cálculos aritméticos, as 4 operações, ou cálculos lógicos, que são as condições, maior, menor, igual, ou maior, igual. Então, eu tenho que pensar como eu resolvo este problema com este enunciado algebricamente. Ah, mas agora já começou a complicar. Já veio ele começou com equações matemáticas e cálculos. Não, gente, são cálculos simples. Algebricamente é simplesmente eu mudar o nome aqui para variáveis do tipo A, B, ou no meu caso, eu peguei os 9 passos anteriores, pessoal, e fiz a análise algébrica, ou transformei. O que eu fiz aqui? V9, que o colega fez A, B e C, eu usei V9, V4 e V final, que é o vasilhame de 9 litros, o vasilhame de 4 e o vasilhame final. Tem 0 em todas. A gente chama isso... Isso aqui tem tudo que vocês precisam saber em algoritmo, só para vocês terem ideia. Só nesse exemplo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma atribuição. A gente chama isso de inicialização. Eu esvaziei todas as vasilhas. Botei 0, botei 0, botei 0. Comecei a encher a primeira vasilha. O que é encher de 9 litros? Atribuir 9 a uma variável. Aqui tem uma atribuição, isso aqui tem uma variável. Então, eu botei 9 para ela. O que eu estou fazendo na segunda? Usando a vasilha de 9 litros, enche a vasilha de 4. Então, o que eu fiz? Na vasilha de 4, vai ter a vasilha de 9 menos 5. Porque só tem que tirar de 4. Então, quanto dá 9 menos 5, eu vou botar em V4. Ele vai ter o que aqui? 4. O que efetivamente aqui eu vou ter em V9? O V9 vai ser o 9 menos os 4 litros. Eu só estou equacionando, colocando algebricamente todos estes passos. Para mostrar para vocês, e vocês não têm que saber isso agora, eu vou carregar aqui, vai demorar um pouquinho que eu esqueci de carregar um MATLAB. O MATLAB ele demora bastante para carregar, e vou botar este equacionamento aqui no MATLAB. Agora está carregando. Deixa eu selecionar aqui. Ah, isso aqui é um estresse. Copiar. Deixa eu ver se já carregou o MATLAB. Está carregando, só um minutinho. Não tem que saber MATLAB, não tem que se fazer. Só estou mostrando para vocês que nós saímos de uma solução escrita em 9 passos para uma solução algébrica que o computador iria entender. O que é uma solução algébrica? Eu estou dando o nome de variáveis aos baldes, às vasilhas. Vasilha 9, vasilha 4, vasilha final, em que o colega deu A, B e C. E eu estou mexendo os valores em cima dela. Sempre aprendam de carregar o MATLAB antes. Agora carregou. Isso vai ser o final da disciplina MATLAB, tá certo? Se vocês colocarem... Deixa eu só estabilizar aqui. Meu Deus do céu, tá horrível essa minha máquina hoje. Voltou aqui. Finalmente deu certo. Se vocês colocarem Ctrl V, o que eu fiz? Sem saber nada de MATLAB, pessoal, acredita em mim agora, tá? O MATLAB é tipo uma prancheta digital. Eu digitei tudo aqui e dei Enter. Ele fez todas essas atribuições aqui para mim. E aqui no outro canto, sem vocês saberem de MATLAB, ele me deu o V final, quanto tem 6. Ele fez todas essas operações matemáticas e, ao final, ele me botou aqui 6. Quer dizer que as operações que eu fiz, que refletiram meus passos lá, equacionados através do algoritmo lá, isso aqui já está numa linguagem de programação, que só tem uma linguagem algébrica, não tem nenhum comando aqui, eu cheguei ao final com a palavra 6. Começou com 0, inicializei depois em 9, comecei a fazer operações matemáticas, aqui uma sucessiva, uma atrás da outra, ao final me deu 6. Se eu jogasse isso para um programa, de novo, eu só estou mostrando isso, a gente vai aprender tudo isso parte por parte. Eu estou dando 2 comandos aqui que só vocês engulam por enquanto. CLC limpa a tela, no MATLAB, se eu quiser botar um CLC, ele só limpa a tela. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer todas as atribuições aqui, e ao final eu coloquei um fprintf, que é a minha saída de dados. Ele vai mostrar na tela a quantidade de litros na vasilha é de
Percento D é um decimal que vai mostrar uma variável, a variável F final. Então, se eu rodar esse programinha, aqui já está programando, tá, pessoal? Vou rodar esse programinha, a quantidade de litros na vasilha é 6, na vasilha é de 6 litros. Eu ainda poderia botar 6 litros. Mais bonitinho. Pronto, está resolvido. Então, olha só, isso aqui é um algoritmo clássico, porque tem a entrada dos dados, tá? A entrada dos dados é quando eu zerei eles, até o 9 aqui é a entrada dos dados, tem o processamento, que eu estou jogando uma vasilha na outra, e tem a saída dos dados aqui, que eu estou mostrando 6 litros. Pronto, todas as características de um algoritmo tradicional. Isso aqui é abstraio, gente. Vocês não têm que saber o MATLAB, vocês não têm que saber. Eu só mostrei para vocês, tinha um problema de vasilha, vocês fizeram umas operações de jogar para lá e para cá, eu peguei aquelas operações e botei na forma algébrica. Da forma algébrica, eu joguei dentro do computador, numa linguagem do MATLAB, ele resolveu para mim. Essa parte de jogar algebricamente, por enquanto, vocês abstraem. Era só para mostrar para vocês que a gente vai chegar nisso. Só que, por enquanto, a gente vai resolver. E antes, vocês não tinham o macete daquela bica ser infinita, derramar água, e vocês botarem uma na outra. Agora, como vocês já têm esse conhecimento, quer ver como fica mais fácil, agora tentam resolver este problema aqui, ó. Já sendo induzido pelo formato anterior, deixa eu só estabilizar isso para vocês, tentam resolver estes dois problemas, tá? O que que é? Problema dos baldes. Vamos incrementar um pouquinho. Como dividir quantidades específicas de água usando 2 baldes de 3 e 5 litros? Eu só tenho 2 baldes agora, 3 e 5. Antes eu tinha um de 9, um de 4 e uma vasilha adicional em que teria que botar nela. Agora eu só tenho 2 baldes, 3 e 5. E água infinita na bica, sem problema. Você tem 2 baldes. Um com capacidade para comportar 5 litros e outro que comporta 3 litros. Você não possui outro recipiente. Tu pode jogar fora e tu pode encher eles à vontade. E eu não tenho limite de água. E os baldes não possuem marcações de volume, ou seja, tu não sabe quanto tem aqui no balde. Tu sabe que um de 5 e outro de 3, só. Essas são as informações que tu tens. Problema 1. Você precisa retirar exatamente 7 litros de água de uma bica com esses 2 baldes. Como fazer isso? Problema 2. Com os mesmos baldes, diga como fazer para retirar exatamente 4 litros da mesma bica. Quer ver? Vocês vão resolver bem mais rápido agora. Pensam aí e resolvam. 2 minutinhos para vocês resolver isso. Eu vou deixar aqui no ladinho. Ou melhor, mesma coisa, vocês podem ir lá no Classroom e ir para o problema 2. Está aqui ele. Vou deixar assim que fica melhor. Vê se vocês resolvem agora. Vamos dar aí 3 minutinhos para você resolver. Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil de resolver esse. Não precisam fazer algebricamente, pode ser só com operações. No primeiro problema, eu tenho que deixar ele com 7 litros e depois eu tenho que tirar 4 litros da bica, com os 2 baldes. Ou com 1, né? O 4 aí vocês podem tirar com 1, se for o caso. Eu posso falar de novo, como eu acho não, que espera um pouquinho. certo? Espera um pouquinho. Tá, sim, depois do tempo. Pode. Tá bom. O pessoal pensar mais fácil que escrever tudo. Vai escrevendo enquanto isso. Ah, Matheus, eu não tinha visto o chat aqui, desculpa, tá, cara? Fiquei sem se ter responder, cara. Você tem que me avisar do chat que eu acabo não olhando. Não sei se eu tinha te respondi, Matheus, se já ficou claro aí a tua dúvida, que tinha posto às 10 horas aí, às 10 e às 10:02. Desculpa aí. Beleza.
Conseguiram? Resolveram algum problema? Sim. Não ficou mais fácil agora? Sim ou não? Estão dormindo? Vão acordar? Sim. Acho que sim. Mais fácil. Por quê? Porque vocês já estão induzidos a pensar de forma computacional. Gente, isso é exercício. Isso é que nem andar em bicicleta, cara. Tu cai no início, aquele equilíbrio, tu tem medo que tu vai cair. Tu começa a pegar domínio, tu começa a pegar confiança, tu começa a estruturar o teu raciocínio de novo. Vocês sabem raciocinar. Vocês só não estruturavam ele computacionalmente. Esse é o desafio de fazer. Então, por isso que a gente começou com aquele exemplo dos baldes, depois foi para... Desculpa, das vasilhas, depois foi para esse. E daí, ali no primeiro, eu já extrapolei, eu já botei, equacionei, botei algebricamente, eu joguei no MATLAB e mostrei para vocês. Gente, isso aí depois a gente resolve. Isso aí é a parte fácil. O ruim é achar essa metodologia. Ah, mas a primeira vez foi difícil porque eu não imaginava que eu podia encher, que a bica era infinita, que eu podia jogar fora, que eu podia botar um no outro. No momento em que tu pega qualquer, agora eu posso fazer com litros, com copos, com outras formulações, eu posso começar a complicar a situação. Ó, vocês não podem gastar mais do que 37 litros de água para fazer isso. Ah, passa-se um outro problema, tu vai ter que fazer operações de forma a não chegar em 37 litros. Cada vez que tu descarta, tu bota numa variável e vai somando. Eu descartei 4, descartei 5, descartei 10. Chegou em 37, não resolvi com isso aqui, eu vou ter que pensar de novo. Vocês estão vendo que vocês têm que aprender a diminuir os problemas, segmentar os problemas e resolvendo um a um. Murilo, enche o balde de 5 litros com a água de mesmo, completa o balde de 3 litros. Tá, pega o de 5 e joga no de 3. Esvazia o balde de 3 litros, ficou 2 no outro. Transfiro a água restante do balde de 5 litros para o de 3, joga 2 no de 3, fica 2. Após isso, enche o balde de 5 litros. Então, ficou com 7, isso? Uma resposta? Era uma solução, 7 litros? Deixa eu ver. Foi o que eu achei também, professor. 4 e o outro é isso aí. 7. Isso A aí, D7, a D4 eu não escrevi. Não, perfeito, é isso aí. Vocês viram que agora ficou até mais fácil para entender essas histórias, porque vocês estão pensando daquele jeito, vocês estão raciocinando, vocês estão saltando da cama e não estão pensando, eu tenho que respirar. Tu entendeu que quando tu começa a fazer esse tipo de exercício, eu começo a induzir o raciocínio de vocês para essa parte, de pensar computacionalmente. Esse é o nosso desafio. Pessoal, depois, se não caiu a ficha, é normal. Vocês podem olhar, eu vou botar os slides, é que eu tenho que avançar um pouquinho mais para a gente completar o que eu quero passar hoje. Eu vou completar aqui as soluções estão aqui, ó, certo? O que nós temos que fazer agora? A última atividade, que não se atucanem antes de vocês começarem a ter chilique, tá? Não é para fazer isso para a próxima aula. É para começar a fazer isso, se terminar, ótimo, se não terminar, não tem problema. Porque esta parte aqui, ela faz parte, que eu botei tarefa de casa, o teste de Einstein, não sei se alguém já conhece, isso é bem famoso, a gente vai brincar, depois vamos falar um pouquinho sobre ele, e tem a história dos blocos, tá? É bom vocês fazerem alguma coisa a nível de bloco, porque a aula que vem eu vou começar a trabalhar com Scratch e isso vai ensinar vocês a raciocinar em termos de bloco. O que eu quero com isso? Primeira coisa, vamos para o teste de Einstein. Não sei se vocês já ouviram falar desse teste de Einstein. Ninguém? Nunca ninguém. Ah, tu já fez? É, eu fiz de tarde. Quando tu mandou, eu já peguei e imprimi. Ah, tá. Ah, não, porque é um teste, eu sempre brinco assim, onde é que está a atividades? Eu sempre brinco que eles chamam de teste de Einstein, mas é óbvio que Einstein nunca fez esse teste, tá, pessoal? Isso aí é conversa, é só um famoso incentivo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem a forma impressa aqui, que diz o seguinte, aqui está o site, tá? O Rachacuca, ó. Depois eu vou mostrar. Ele tem essa parte que vocês podem fazer através do papel e da caneta, que vocês vão morrer apagando aqui, tá? Mas é o mais difícil de resolver, ou podem fazer no site que eu vou mostrar depois. O que é esse teste de Einstein? Albert Einstein criou esse teste de QI, famoso raciocínio lógico, no século passado, e afirmou que 98% da população não é capaz de resolvê-lo.
Bom, tu lendo isso aqui, tu vai pensar, puta que eu pariu, né? Eu vou ser os 2% que vou resolver, eu não vou ser burro. Então é óbvio que isso aqui é uma mentira, tá? Mas é um incentivo para as pessoas conseguirem a fazer. Então vamos ver se vocês são os 2%, né? Eu não deveria nem ter falado isso, mas esse é o objetivo. Então vamos ver se vocês conseguem, ele não é trivial, ele demora bastante para fazer. Associar, qual é o problema? O objetivo, associar o morador a cada uma das casas, considerando a nacionalidade, a bebida, o tipo de cigarro preferido do morador, assim como seu animal de estimação e a cor da casa. Então, você tem aqui uma cor, uma nacionalidade, uma bebida, um cigarro e um animal para cada uma das casas. Aqui está o problema, como resolver. As regras básicas, vocês têm até para vocês entenderem. E aqui tem as dicas. Por exemplo, o norueguês vive na primeira casa, mas o norueguês vive na primeira casa, mas qual é a bebida dele? Qual o cigarro dele? Qual o animal? Qual é a cor? Vocês têm que fechar isso. A resposta correta é quando vocês fecharem todas estas dicas. Lendo aqui, vocês podem entender, certo? Um dos desafios de vocês é isso. Como eu vou efetivamente resolver isso, vocês podem também, porque é chato fazer no papel, mas é bem mais difícil, mas vocês podem usar a planilha eletrônica que existe nesse site aqui, o Racha Cuca. É bem legal, tem vários outros testes lá, em que ele facilita a vida pelo seguinte. Vamos pegar a primeira dica. O norueguês vive na primeira casa. Então, tu vem na primeira casa, nacionalidade, ele vai te dar todos, tu vai botar norueguês. Ele fez um checkbox aqui na lista. Quando você fizer a distribuição e todos aqui ficarem azuis, tu resolveu. Certo? Por exemplo, a cor amarela. Daí tu vai colocando que essa casa aqui já é amarela, mas ele não pegou nenhuma outra dica com isso. Eu peguei aqui, eu estou fazendo ao Léo, tá? Óbvio que isso aqui não vai dar certo. Ó, aqui já pegou o homem que vive na casa amarela, fuma tal. Ah, então eu já tenho a segunda dica, essa aqui eu acertei. E assim sucessivamente, não é por tentativa e erro, pessoal. Vocês têm que ler isso aqui, interpretar, raciocinar e ver qual é o vínculo que tem uma com a outra. Tu tem que fechar todos esses checkboxes aqui para funcionar ou tá ok o teu teste. De novo, isso aqui é um teste de raciocínio, é um exercício. Se tu dá 2 bugadas, tu vai achar a resposta desse teste. Não é esse o objetivo. Perde a graça, tá certo? Então, assim, ó, não, no final vocês vão ter que me entregar isso. Eu sei que tu dá uma pesquisada e procura. Isso é pro forma me entregar. Exercitem isso porque isso faz sentido em algum contexto. Tá legal? Esta é uma atividade. Tem que ser resolvido para a próxima aula. Se resolver, tá ótimo. Se não resolver, vocês têm até umas 4 semanas. Geralmente eu estou 2, 3 semanas. Daí eu vou abrir uma atividade no Classroom, daí vocês vão entregar essa atividade. Agora você só se preocupa em fazer isso. A segunda atividade, que é a dos estudos independentes, é este aqui, ó. Se vocês lerem lá, eu quero que vocês resolvam 3 blocos completos deste aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos pegar o primeiro. O primeiro não conta, ele tem 3, 6, 8. Aqui, por exemplo, eu só fiz um, aqui só fiz um, aqui eu fiz todos. O que que esse quebra-cabeça? Desculpa. Ele está resolvido, mas, por exemplo, ele funciona assim. O gato. Isso aqui é legal porque pega a noção de vocês trabalharem com um bloco. É bem bobinho isso aqui, é muito fácil, tá? Isso aqui é um pé nas costas. O gato, qual é a imagem do gato? Ah, essa aqui é a imagem do gato. Quantas patas o gato tem? 4. Quais são os traços deles? É que já está pronto aqui. O gato tem pelo e bigode. Tá legal? Eu venho aqui e dou checar as respostas. Ele demora, perfeito, todos os blocos estão corretos. Claro, ele já estava feito. E esse aqui é muito mobralzinho, é bem fácil. Por exemplo, agora eu posso ir para um segundo. Ah, e se ele dá erro, por exemplo, vamos pegar aqui a abelha. A abelha botar 4 patas. Vou dar o cheque. Ele vai me dizer que um bloco está incorreto e vai ficar em amarelo qual é o bloco, daí tu tem que vir aqui e deduzir qual é, tá? Só para mostrar para vocês isso. Daí você, ok, daí você dá ok, bota 6 e tá resolvido. Checar a resposta, ele vai dar ok. Se atine que às vezes ele entra aqui, ó, pessoal, em inglês. Daí vocês botam em português do Brasil, aqui em cima, ó. Aqui, ó.
Esse é o primeiro. Vamos adiante. Vamos pegar o segundo. Isso aqui são tudo testes de raciocínios lógicos, tá? Vamos pegar o segundo aqui. Labirinto, todos eles. A tarefa final de vocês é completar 3 desses, com exceção da primeira, completo. Quando ele completa, quando ele faz todo o círculozinho verde. Qual é o labirinto? O labirinto já tem um pouquinho de programação. Tem 10 exercícios aqui dentro, tá? Como eu vou fazer? Eu quero fazer seu homenzinho chegar ao seu destino. Se eu executar o programa, o que eu tenho que fazer? Eu boto esses negócios aqui para a direita ou para a esquerda. Eu vou dar um avançar. Vou executar o programa. O que ele vai fazer? Ele avançou até metade. Ah, se ele avançou com 1 só até metade, então se eu botar 2, o que vai fazer? Vou reinicializar, vou executar o programa. Ótimo, com 2 ele foi até o final, ele me dá o código em Java. Isso aqui vocês ignoram, tá? Isso aqui é só para quem está aprendendo JavaScript. Dá um OK, tu vai para o próximo estágio. Número 2 de 10. Agora eu já tenho que ir até aqui, dobrar e ir até aqui. Aqui já estava tudo, ó. Já descobre, se tu joga para cá, ele deleta, tu bota para cá, ele vai botar. Adianta eu botar só avançar e dar executar? Com certeza ele só vai até aqui. Vamos ver? Não resolveu o meu problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar e dobrar para a esquerda. Ah, avançar e dobrar para a esquerda. Será que resolve? Vamos ver. Eu vou avançar e vou dobrar para a esquerda. É óbvio que não. Então, eu tenho que avançar, dobrar a esquerda, avançar de novo. Daí ele vai avançar por cima até aqui. Daí eu tenho que fazer o quê? Dobrar a direita. Virei a direita. Ele virou a direita, resolveu? Vamos ver. Acho que não. Avançou, executar o programa. Avançou, virou à esquerda, avançou, virou à direita. Claro que faltou mais um avançar. Agora eu vou fechar. Tum, tum, e consegui. Parabéns. Você resolveu. Agora eu vou para o terceiro. Terceiro já começa o quê? Ele começa já com um laço da repetição. Se eu vou botar... Bom, agora eu não vou contar todos para vocês, né? Agora vocês vão ter que brincar um pouquinho com isso. Depois tem de pássaro, tem de tartaruga, tem de filme, tem de música. Todo ele é assim intuitivo. Ele tem ali as regras, ele tem as dicas para vocês. É para vocês exercitar o raciocínio lógico. De novo, começam a fazer. Se vocês olharem lá na nossa programação, ao final de 3 aulas ou 4 aulas, eu vou botar no Classroom, a gente resgata isso na próxima aula, e vocês vão me entregar isso. Eu vou explicar como vocês me entregam. No momento em que vocês começam a gravar isso, vocês podem ver que eu entrei e já estava feito. Ele grava com texto esse site. Ele vai ficar gravando a solução de vocês. A não ser que tu usar isso aqui em azul, ó. Apagar dados. Ele apaga tudo. Se você não dá o apagar dados, ele fica armazenado aqui. Tá certo? Então, vocês têm durante a semana para brincar, não se atucando e que não precisa finalizar. É uma atividade que, com certeza, vocês vão demorar mais do que uma semana para resolver. Tá certo? Oi. Essa segunda tarefa ali, aonde eu consigo mesmo? O site? Isso. Tá aqui. Bom, assim que terminar a aula, ele vai estar no final dos slides, está aqui, ó, o Racha Cuca e o Block. Tá? Tá aqui os endereços, ó. É só tu copiar esses 2 endereços. Mas eu coloco aqui no chat também para vocês, sem problema. Tá. Acho que tem no plano de ensino também, né, professor? Tem todos, tem no plano de ensino, tem no chat, mas eu estou botando aqui porque ele vai ficar gravado também, e do Einstein também. Veja, tudo que a gente falou em aula estão nos slides, estão no plano de ensino, estão lá no coisa. Mas sem problema, tá aqui os dois linkzinhos. Aos poucos vocês vão pegando esse esquema. Sempre tudo. Agora, o que eu vou fazer? Agora, por exemplo, pessoal, eu não botei os slides antes porque não tinha sentido, né? Mas agora eu vou ali, ó, só mostrar para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que está com letras garrafais. O material, eu tinha posto problema 1, problema 2 e Einstein. Agora eu vou botar, editar. Vou colocar até para vocês aprenderem como vocês fazem para incluir alguma coisa. É bem simples, ó, o material utilizado na aula 1, adicionar. Eu dou adicionar, coloco um arquivo, venho, obviamente, lá no meu diretório, tá? No diretório da aula, tá aqui, a introdução, PDF, arrasto para cá, largo.
ele demora para carregar um pouquinho, o Google não é dos 10 mais rápidos, e já está disponível para vocês lá, ó, salvar, para vocês já vai aparecer. Só um tempo dele salvar, postar, já está aqui o material para vocês. Tá? Vocês entram lá, ele vai estar um PDFzinho, vocês vão até o final aqui do PDF, está tudo a aula de hoje, as resoluções, tudo que a gente viu, já está disponível. De novo, eu só não fiz isso porque senão perdi a graça dessa parte aqui das resoluções aqui, ó. Tá legal? Aos poucos a gente vai se ambientando aí ao ambiente de trabalho. É bem tranquilo, tá? O importante é fazer o que vocês estão fazendo. Fazer essa interação. Perguntem, falem, tá? Por isso que eu falei, dentro do possível, se vocês puderem, deixe a câmera ligada, que nem vocês estão fazendo, para a gente... para realmente a gente simular uma sala de aula presencial. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Vou parar de gravar agora, tá, pessoal? Assim que terminar,